Olá, bem-vindos à segunda aula do curso de Iberic V10. Nessa aula vamos começar efetivamente o lançamento da estrutura, demonstrando o funcionamento do software. Na primeira aula foi explicado alguns menus e descrito algumas funções dele. Agora a gente vai começar a ver como fazer os lançamentos e correções da estrutura. A gente abre o software, vem essa tela, por ser uma versão educacional. Então a mesma, como dito, não permite impressão nem gravação de arquivos. E a gente também não consegue salvar esses arquivos que a gente vai trabalhar. Então dentro do menu do curso vai ter todos os arquivos de aulas disponibilizados como os passos. Vou trabalhar junto aqui. Aqui a gente vai dar um fechar, continuar. Vamos abrir um novo projeto e vamos começar o lançamento dos nossos níveis. Nossos níveis podem ser definidos como os nossos pavimentos. Para lançar, a gente vai ter a parte aqui com os níveis. Aqui tem um tutorial das dimensões. Nosso projeto vai ser um pequeno prédio composto por térreo, 3 tipos, cobertura e uma caixa d'água, onde vai ter uma laje para fazer o fechamento dessa caixa d'água. As alturas de 2,80 e a altura da nossa caixa d'água de 2 metros. Esse menu é o mesmo deste, onde tem altura, nível e o número do lance. Título, a gente pode definir um título para o nosso projeto. Modelo, podemos escolher, como a gente não tem nenhum modelo salvo, a gente não vai ter, a gente vai trabalhar do zero, a gente vai começar como nenhum. Nível inferior é a altura do primeiro pavimento, você vai começar na cota 0, na cota menos 1, menos 2, ou mais 1, mais 2 e assim por diante. Nível do solo, qual a altura que nosso pavimento vai estar? No caso, 0 para nível inferior e 0 para nível do solo. Esse nível do solo, caso o nosso pavimento esteja começando no nível 0, mas a gente tem um arrimo do lado, então a gente pode colocar que o nosso pavimento está semi-enterrado, a 2 metros, por exemplo. E o lance inicial onde esse nível de solo vai começar, que no nosso caso é um lance 1. Então vamos inserir nosso primeiro pavimento, que vai ser nosso pavimento térreo. Vamos colocar acima. Vamos inserir o pavimento tipo. Como pode ser visto, são 3 tipos. Na hora que a gente for inserir, a gente vai inserir apenas um e vamos colocar como repetição 3. Vamos inserir acima, pavimento cobertura, que vai ser a cobertura do prédio. E já vamos inserir aqui em cima o pavimento laje da caixa d'água. Eu vou chamar assim, mas se quiserem alterar o nome, fiquem à vontade, de forma que fique mais confortável para vocês. A altura corresponde à nossa altura dos nossos pavimentos. Então, nosso pavimento térreo vai ter 2,80. Nosso pavimento tipo, 2,80. Nossa cobertura, 2,80. E nossa laje da caixa d'água, 2 metros. Como o software trabalha em centímetro, sempre trabalhando em centímetro. É perceptível que na hora que a gente vê o tipo, o nosso nível pulou do 0 para 8,40. Se nós fizermos 2,80 vezes 3 mais os 2,80, vai dar exatamente esse nível. Então ele já está contabilizando a nossa altura total. Vamos dar um OK. Foi lançado, como dito, tipo 1, 2 e 3. Se a gente voltar aqui no menu Estrutura, Pavimentos, é perceptível todos os nossos menus, todos os nossos lançamentos com as cotas definidas. Vamos fechar. Vamos clicar no menu Térreo. Está vazio. A gente clicar no mais aqui do lado, ele vai ter croquis, forma e arquitetura. Quando a gente trabalha com croquis, é o croquis de desenho que interage a arquitetura mais projeto de estrutura. Forma, a gente vai ver o projeto de formas. No nosso caso não tem nada lançado, pois já lançado vigas e lajes. A arquitetura
é um menu feito, onde ele até tem o posicionamento de origem aqui, para a gente inserir a nossa máscara. Quando a gente insere a nossa máscara aqui, a gente consegue usar alguns menus de aqui para abrir a arquitetura, abrir a forma e ficar trocando sozinho. Ele é inconveniente em alguns casos, porque ele acaba dando alguns conflitos com o layer. A gente tem que criar cada arquivo separado. E às vezes fica um pouco mais complicado para trabalhar. Dá para fazer isso? Dá. Então, como a gente faria? Vou ensinar das duas formas. Para inserir na arquitetura, vou abrir o CAD aqui, a gente salvaria essas daqui, que são as máscaras do nosso projeto, com uma cota 0. Nosso caso está aqui, a gente está fora dela. A gente jogaria cada máscara dessa para essa nossa cota 0 e salvaria um arquivo. Então nós teríamos um arquivo de térreo, um arquivo de tipo e um arquivo de cobertura. E aí dentro de cada um desses menus, a gente entraria aqui em projeto, importar, DWG e escolheríamos o nosso arquivo. Isso para cada tipo de diferente que nós tivéssemos. No caso, ele demora um pouquinho aqui para abrir o importar, tá? É bem comum. Aí ele vai abrir uma janelinha para a gente escolher. A outra forma que eu prefiro trabalhar, mas aí eu vou ensinar vocês a forma de inserir a mesma e cada um escolhe como preferir trabalhar. A forma que eu costumo trabalhar é juntando todos os arquivos dentro de um só. Aí, como eu já tenho todos, eu sei aonde está o meu 0 de uma única vez. E aqui dentro eu consigo trabalhar separando eles por layer. Então fica mais simples para mim sobrepor os meus arquivos. No caso, olhando eles separados, o que eu fiz? Criei um layer para o térreo, um layer para o tipo, um layer para a cobertura. A nossa laje da cobertura, laje da caixa d'água, não criei, porque é só esse retângulo. Então a gente vai criar isso no software manualmente. Então aqui é perceptível que estão a uma distância conhecida. Estão bloqueados aqui, vamos desbloqueá-los. O que eu costumo fazer? Arrasto eles um sobre o outro. No caso, eles estão a uma distância já conhecida minha, para 25. E daqui eu posso optar por jogar ele no 0 ou trabalhar com ele aqui mesmo. Não tem problema, o software vai reconhecer. A diferença é que se eu trabalhar com ele aqui, eu tenho um ponto. Se eu precisar inserir uma outra máscara, meu ponto é desconhecido. Se eu trabalhar com uma referência no 0, eu sempre sei onde está o meu ponto para me inserir e sobrepor. Aqui eu consigo excluir layers, apagar layers, trabalhar e ver onde vai dar conflito. Por exemplo, esse layer do tipo é uma parede que não existe no térreo. Então eu já consigo ver se eu posso pôr um pilar aqui ou não. E no caso criei mais um layer para mim ter de referência já como pré-lançamento de pilares. É um costume que eu tenho, vou mostrar os layers. Todos criados, ó, cobertura, térreo, pilares e tipo. E na hora que eu jogar para o Eberic vai reconhecer isso. E aí ele vai saber separar isso. Então fica mais fácil para mim enxergar o que tem cada coisa. Se você preferir trabalhar diretamente dentro da arquitetura, sem problemas. Crie um arquivo separado de cada pavimento seu. Se não, você pode trabalhar dessa forma. Para trabalhar da forma que eu estou acostumado, vou entrar no pavimento térreo. Está vazio. Vamos vir em Projeto, Importar, DWG, DXF. Tem alguns softwares que vêm instalados, depois que a gente instala, principalmente as versões V8 e V9, a V8 Gold, acontece muito isso, dele não vir DWG/DXF, ele vir apenas como DXF. Se acontecer isso, o mais sucinto é reinstalar o software. É uma falha na instalação do software. Então, mas não impede em nada de trabalhar. Se você não quiser reinstalar,
só salva seu arquivo como DXF. Vamos abrir. Vou escolher onde está a minha máscara. Ele vai abrir um guia de importação e abriu uma nova janela, perguntando a escala que ele está, se eu não quero converter, se eu quero converter logo após a leitura ou automaticamente. Como o nosso desenho aqui já está numa escala conhecida, meio baixa a barra aqui, deixa eu subir ela. Ó, distância de ponto 15, já está numa escala de 1 para 100, que a gente já conhece. Então, ele está sempre em centímetros. O ideal é trabalhar com os desenhos para o Eberic em metros, desculpa. A gente trabalha sempre em metros. Então, ponto 15 metros no CAD. No Eberic ele vai converter para centímetros. Mas eu posso trabalhar e ele faz a conversão sozinho também. Só que costuma dar algumas falhas. O macete trabalha no CAD em metros, no Eberic em centímetros. Aqui a gente vai manter a escala original. E vamos escolher aqui, ó. Aqui que está a diferença. Quando eu crio com layers, eu posso manter todos do desenho original. Não inserir ele em um nível específico. Aí eu consigo filtrar. Não vou deixar, vou dar um OK. Porta-achuras eu não tenho, mas vamos dar um OK. Ele me trouxe todos os meus pavimentos. Se eu abrir a camadinha de layers aqui da barra, cobertura, térreo, pilares e tipo. Mesma coisa como no AutoCAD. Pilares e tipo. Aqui a gente vai ter que copiar isso aqui para os outros. No caso, a gente importou isso só para o pavimento térreo. Que a gente tem uma nova barrinha aqui, a gente pode alterar o pavimento acima, ele já pula sozinho para o tipo 1. Ou então a gente fecha e clica no tipo 1. Se eu entrar aqui em arquitetura, não vai ter nada. Em croquis, em forma, também não vai ter nada. Em croquis, tá aqui minha máscara. Aí eu vou ter que importar para o tipo 1, 2, 3, cobertura e laje da caixa d'água. Eu vou precisar fazer isso toda vez? Eu vou ter que importar tudo em cada pavimento? Não. A gente tem uma vantagem aqui que a gente pode clicar, botão direito, inserindo dessa forma, tá? Se a gente fosse copiar como arquitetura, a gente teria que inserir manual. Aqui a gente pode vir em térreo, botão direito, copiar croquis. Aí ele vai perguntar qual que é a origem no nosso térreo. Destino, quero para menos a laje da caixa d'água, que a gente vai inserir manual lá. No resto eu vou em tipo 1, 2, 3 e cobertura. O que eu quero? Eu tenho que sempre deixar uma das opções aqui marcadas. Então vou deixar toda a estrutura, já que eu não tenho nada, mais os elementos gráficos, que é o nosso desenho. Então OK. Ele já importou. Tá aqui, tipo 1, tipo 2, tipo 3, cobertura, e a laje da caixa d'água vazio. Só que tem uma dificuldade, que ele trouxe tudo junto. Agora a gente vai ter que apagar os layers. A gente vem aqui, seleciona o que a gente não quer, no caso eu quero cobertura, não quero térreo, nem o tipo. Pilares eu quero. Então se eu segurar com o Ctrl, eu seleciono os dois. Propriedades, 2 cliques, ficou. Por que 2 cliques? Porque uma vez que eu dou um clique, quando tem mais de uma seleção, ele fica uma caixinha. Essa caixinha aqui ele entende como selecionado. Então vamos deixar aqui. Apagou, ficou só a cobertura e meus pilares. Talvez você me pergunte por que desses pilares soltos. É porque esses pilares não vão passar daqui. Esses daqui vão chegar até uma platibanda que a gente vai ter. Então eles vão parar na viga aqui. Esses daqui vão morrer antes. Vai ter as vigas chegando aqui e eles estão nesse contorno apenas, arquitetura. Vamos fazer a mesma coisa nos tipos. Que eu vou apagar cobertura e térreo. 2 cliques, OK, OK.
Ficou. Todos os pilares, paredes, tudo. Mesma coisa no tipo 2. Tipo 1. Pavimento térreo, que a gente vai deixar o térreo. Se eu quiser mudar alguma cor das camadas também é por aqui, tá? Um duplo clique nela, posso alterar, por exemplo, alterar a cor dos pilares do térreo, que só tem esse. Vamos pôr ele em douradinho aqui. Ok, ele altera tudo. Tá ok? Então a gente está com pavimento térreo, tipo 1, 2 e 3, cobertura e laje da caixa d'água. Tá tudo lançado aqui. Dessa forma a gente acaba a nossa primeira aula estrutural do curso. Até a próxima.